Vamos começar então a nossa aula. Bom, então o nosso tema, notação científica, é o conteúdo que vocês vão aprender agora no segundo bimestre. Vamos prestar bastante atenção, porque no nono ano vai usar muito. Primeiro do ensino médio, segundo do ensino médio, vai usar sempre agora essa atividade. E vocês vão ver que uma coisa depende da outra. Vocês aprenderam muito sobre as regras da potenciação, né? De como eu posso trabalhar com as operações com números com potência, letras com potência, né? Com expoente. Então, vai acumular agora. Eu preciso da atividade do primeiro bimestre, dos conteúdos do primeiro bimestre para trabalhar agora no segundo bimestre. Então, a notação científica, ela surgiu porque existem números muito grandes ou muito pequenininhos, então que tinha que ter um jeito de escrever esses números de uma forma mais simplificada e mais fácil para se entender, tá? Porque às vezes você tinha que ficar contando as casinhas para saber se era milhão, bilhão, trilhão, às vezes tem hora que você tem que fazer isso. A notação científica veio ajudar nisso. Como, por exemplo, a gente lê centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, né? Chega uma hora que a gente nem consegue ler mais. Então, ela veio para ajudar nessa leitura, para simplificar essa leitura, facilitar. Então, a notação científica, ela é baseada nessa regrinha, ó. A vezes, então aqui vai ser um número, vezes 10, vai sempre usar a potência de 10 elevado a n. O n, a potência de 10, vai ser sempre um número inteiro. Ah, esqueci, professora, o que é número inteiro? Os números negativos e positivos, e inclui também o zero. Então, é aquela reta infinita para a esquerda, a reta infinita para a direita. Lembram que vocês já aprenderam isso também. Bom, mas eu falei do n. Agora, eu vou falar do a. Esse número que fica aqui na frente, multiplicado por 10 elevado a n, ele tem uma regra. Para eu transformar um número em notação científica, eu tenho que pensar que esse número, ele pode ser 1 e pode ser um número maior do que 1. Menor do que 1 nunca. Então, esse a tem que ser maior ou igual a 1. Mas ele não pode ser 10, por isso que aqui não tem o sinalzinho de igual, ó. Ele só pode ir até o 9. Então, é de 1 a 9. Ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, ou só 3, ou 3, alguma coisa, ou 4, tá? Aí pode. Então, o A sempre tem que ser um número maior ou igual a 1. E menor do que 10, não é ou. Esse número ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Bom, então aqui tem dois exemplos, ó. 7,5. O número 7, que é o inteiro, 7 inteiros e 5 décimos, ele é maior do que 1. E ele não chega nem perto chega perto, mas não é o 10. Não pode ser o 10, nem maior do que 10. Então, esse número tá certo. Essa notação científica tá perfeita, escrito certinho. Vezes 10 elevado a 5. Significa que eu tenho que pensar que essa vírgula, ela vai ter 5 casas, ela vai andar 5 casas para lá. Então, é como se tivesse 5 números aqui depois do zero. O 5 eu já conto como uma casa depois da vírgula, acrescento mais 4. Aí eu vou saber que número que é esse na realidade. Essa também é lá a notação científica. Tá vendo, ó? Número inteiro, 5 positivo. Essa também é uma notação científica. 1, pode ser 1, ou 1,2, que é maior do que 1, mas não é maior do que 10, nem igual a 10. Vezes 10 elevado a menos 3. Olha aqui o número inteiro, ó. Pode ser negativo a potência. Ah, vou ter que transformar em fração isso daqui? Não, agora é outra coisa. Nós vamos trabalhar com isso aqui agora desse jeito por enquanto. Muito bem. Vamos para a próxima parte. O que acontece? Isso aqui é o macete da notação científica na hora que você for transformar os números. O que acontece quando a vírgula, entre aspas, anda? Quando a gente mexe com a vírgula do número para um lado ou para o outro? Bom,
Quando a vírgula anda para a esquerda, o expoente fica positivo. Ah, quando eu ando para a esquerda, o expoente fica positivo. E a professora ensinou um truque. Eu tenho que ter visão de raio-x, lembrem. Um número não precisa ser escrito dessa forma, precisa 3,0. Eu posso escrever 3, mas eu não posso deixar de lembrar disso, ó, que sempre no final do número existe uma vírgula quando ela não está totalmente visível, não aparece. Então, bem, coisas que também a gente já trabalhou na sala. Então, nesse número aqui, ó, 3.570.000. Onde que tá a vírgula, gente? Respondam aí. Vamos ver quem acertou. Vocês podem colocar com lápis. Eu vou colocar com uma caneta preta. Tempo esgotado? Ah, a vírgula tá aqui no final. Tá bom. Esse número está escrito na forma de notação científica? Não, né? Ele é simplesmente muito, muito, muito maior do que 10. Ele tem que ser menor do que 10. Ah, tá, menor do que 10. Mas ele também não pode ser menor do que 1, tem que ser maior do que 1. Tá, então eu vou ter que mexer com essa vírgula. Ah, agora é a hora que a vírgula vai andar. Ela vai passear, né? Então, vamos lá. Eu vou levar a vírgula até onde ela pode ficar, de maneira que o número se torne um número maior do que 1, menor do que 10. Então, vamos lá? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Se eu colocar minha vírgula aqui, esse número se transforma em 3,57. Olha, professora, não é 570.000? Não, os outros zeros aqui depois da vírgula, nesse caso, não tem efeito nenhum. Não tem valor nenhum. Então, eu falo 3 inteiros e 57 centésimos. E eu anoto aqui, ó, do meu lado, quantas casinhas eu andei. 1, 2, 3, 4, 5. Andei 6 casas. Ah, tá bom. Então, agora eu vou escrever esse número que eu fiz aqui, ó, que já tá ficando bonitinho para anotação científica. 3,57 vezes, sempre vai ter a base 10. E o tanto de casas que eu andei para a esquerda, eu vou colocar na potência. 6. E a minha potência vai ser positiva, o meu expoente vai ser positivo, porque eu andei para a esquerda. O que isso quer dizer, professora? Tá, vou tampar. A pessoa que olhar esse número aqui, ela sabe que depois da vírgula tem que ter 6 casas para eu saber que número é esse. Então, ela pega essa vírgula e traz para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai voltar aqui nessa origem, para ela saber o tamanho do número, ok? Ah, tá bom. Mas, professora, e se a vírgula andar para a direita? Ah, e ao contrário. Se a vírgula anda para a direita, o expoente fica negativo. Vamos ver? Esse número não está bonitinho para a forma de notação científica, porque ele está muito, muito menor do que 1. E não pode, ele tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Mas agora eu tô vendo a vírgula, então eu vou mexer com essa vírgula que tá aqui, ok? Então, vamos lá. Vou usar a mesma cor, porque ela já tá aqui. E vou contar quantas casas eu vou fazer andar até aqui, porque 7 é um número maior do que 1 e menor do que 10 e vai dar certo. Então, vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ela andou 5 casas para a direita. Então, eu vou escrever o número 7. Tem gente que escreve 7,0 vezes 10. Tá errado? Não, 7,0 é 7. Aqui na potência, ele diz que agora, como eu andei para a direita, qual que é o meu expoente? É negativo. Quantas casas? 5. É a mesma coisa que eu escrever o 7 sem a vírgula, porque ele tá bonitinho, também pode. Eu costumo escrever sem a vírgula quando é vírgula 0 só, tá? Ok?
Andou para a esquerda, expoente positivo. Andou para a direita, expoente negativo. Se eu tampar, a pessoa vai olhar esse número e vai falar, nossa, esse é o número 7. Opa, é menor do que 7, porque tá negativo aqui. Significa que depois da vírgula tem que ter 5 casas. E aqui, depois da vírgula, ó, tem uma. Vou ter que andar com essa vírgula para lá até inteirar 5 para virar esse número, entendeu? Então, ele já sabe que é um número bem menor do que 7, tá? Ok. Agora, vamos à parte mais... Eu adoro essa matéria. Acho ela uma delícia. Vamos lá? Agora, nós vamos fazer as transformações. Então, vamos ver, ó. Eu vou fazer a transformação da forma decimal, que são os números que vocês estão acostumados a escrever, para a notação científica. Porque já pensou? É mais fácil eu ditar esse número aqui em forma de notação científica do que eu ficar falando assim para vocês. 0,00000000001,280. O menino vai falar, para, professora, quantos zeros tem? Aí eu já dou logo a notação científica e ele vai saber que número que é. Então, vamos lá, vamos transformar. Então, esse é o número decimal. Esse é o número 7.500.000.000.000 que eu vou ganhar na Mega Sena um dia, tá bom? Prometo repartir um pouquinho com vocês. Bom, vamos lá. Preciso transformar em notação científica. O número tem que ser... A letra A. O número tem que ser grandão, assim? Não. Ele tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Então, se eu colocar a vírgula aqui, 7,5 é maior do que 1 e é menor do que 10, vai dar certo. Ah, vai. Legal. Mas aonde que estava a vírgula? Ela estava aqui no final, professora. Então, vamos andar e ver quantas casas ela vai andar. Para esquerda, expoente positivo. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ai, ela andou 9 casas. Eu vou anotar aqui no cantinho. 9. Então, eu vou escrever o número 7,5 vezes 10. O expoente vai ser 9 e vai ser positivo porque andou para a esquerda. Notação científica, pronto. Ok? Esse aqui tá bem fácil, 2.000. Uma mata, né? Para ficar maior do que 1, a vírgula vai ter que parar aqui. E menor do que 10. Ela estava aqui. Então, vamos lá? 1, 2, 3. Ela andou 3 casas. Ah, e andou para a esquerda de novo. Positivo. Então, é 2 vezes 10 elevado a 3. Foram as 3 casas. Então, a pessoa olha aqui, ó. Quanto que é 10 vezes 10? 100. 100 vezes 10? 1.000. 1.000 vezes 2? 2.000. Oh, que bonito! Muito bem. Então, vamos lá. Exercício 3. A vírgula tá aqui, né? Ela tem que parar aqui. Porque 8,65 é menor do que 10 e maior do que 1. Vamos ver quantas casas ela andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andou 6 casas para a esquerda. 6 casas para a esquerda. O número é 8,65. A gente não escreve os zeros, ó. Escreve só os algarismos que tem um valor... um valor numérico diferente de zero. Os zeros aqui depois não precisa escrever. Senão, você não tá adiantando nada você montar, transformar. Vezes 10 elevado a 6. Positivo porque andou para a esquerda. Agora o número tá muito pequeno. Muito. Agora eu vou andar para a direita. Então, agora eu tenho que lembrar que quando anda para a direita a vírgula, o meu expoente tem que ser negativo. Então, vamos lá. Olha a vírgula onde que ela tá. Esse número tá muito menor do que 1. Precisa vir parar aqui essa vírgula para ele ficar maior do que 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andou 6 casas para a direita.
Então, o meu expoente agora vai ficar negativo. Então, eu vou escrever 2 vezes 10 elevado a menos 6, porque andou para a direita. Olha aqui, que número enorme de pequeno. Ai, meu Deus, isso nem existe, né? Olha que número pequeniníssimo. Meu Deus. Vamos transformar em notação científica, então. Muito bem, a vírgula tá aqui. Se eu colocar a vírgula depois do 12, pode? Isso, não, porque fica maior do que 10, muito bem. Então, eu vou ter que colocar a vírgula aqui, entre o 1 e o 2, para ficar menor do que 10 e maior do que 1. Vai virar o número 1 inteiro e 28 centésimos. Ah, não é 280? Não precisa daquele zero, vai dar na mesma. O zero ali depois não vai alterar o valor do número, tá? Vamos ver quantas casas ele vai andar para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 casas. Vamos escrever o número 1,28 vezes 10. Andei 9 casas para a direita, elevado a menos 9. Ok? Essa é a primeira parte da aula, né? Vocês vão agora pegar os exercícios que eu fiz a proposta